Atleta na ESA. Cara, tem um ditado que diz o seguinte: só reclama da ESA quem é barriga branca. Não sei se você sabe, mas barriga branca é o cara que não é atleta na ESA. Então o atleta ele tem uma vida melhor, é isso que o nego fica dizendo e zoando. Vamos lá, eu posso falar um pouco sobre ser atleta na ESA, o camarada até me perguntou sobre esgrima e tal. Esse vídeo é oriundo de um comentário, então se você quer ver determinado conteúdo aqui nesse canal, você comenta aqui embaixo que tipo de conteúdo você quer ver. A gente pode falar sobre tudo quanto é coisa de militarismo e coisas que não são militarismo também, tá? Esse canal não é só sobre isso, desde que eu tenha um certo domínio do assunto, beleza? Então vamos lá. Atleta na ESA, cara. Eu fui atleta no ano da ESA, no período básico eu não fui atleta. Eu tinha uma cirurgia no joelho, eu fiz uma cirurgia no joelho antes de entrar na ESA, antes de passar no concurso. Então eu fiz o concurso, no meio do caminho meu joelho deu uma alça de balde no menisco. Eu tive que tirar o menisco depois da prova, então eu fiquei entre a prova e o teste físico. Cara, foi uma recuperação muito bizarra. Em outro momento eu posso contar essa história. Fiz o teste físico mancando, fui mais ajudado pelo médico na junta lá do que outra coisa, porque não tinha realmente esse critério no edital para eliminar por causa disso. E eu ainda falei pro cara, boca aberta, dizendo, pô, será que isso aqui não me elimina não? Eu acabei de fazer uma cirurgia. Daí o cara, não, tá andando? Tá, então não. Cagou e foi, mandou seguir. Beleza. Dito isso, é, na ESA doía um pouco meu joelho, então eu ficava em forma e porra, sentia dor, então eu acabei não sendo atleta no período básico. Na ESA já, e eu consegui entrar para o time de corrida rústica. Para quem não sabe o que é corrida rústica, corridas de 8 e 10 quilômetros na rua. Então é tipo maratona, esses maratonistas que você vê, só que o maratonista corre 40 km, a gente corre 8, 10, entendeu? Essas corridas de rua que você vê hoje é a prova, 5 e 10 km, é isso aí, beleza? Mas lá a atividade da Maresa Air, porque o atleta da ESA, ele existe para competir na Maresa Air. O que é Maresa Air? É uma competição entre Marinha, Exército e Aeronáutica, entre as escolas de formação, entre os seus alunos que estão para se tornar sargentos, entendeu? Daí chegava um pessoal da Marinha, velho pra caramba, né? Os caras já com 10, 12 anos a mais que a gente, e o pessoal da EAR lá, e o pessoal da ESA. Eu lembro, inclusive, que a nossa Maresa Air foi lá na EAR e pra gente foi excelente, porque se fosse na ESA, a gente tava fudido, a gente não ia poder fazer nada. Na EAR a gente conseguia sair todo dia, quando a gente foi pra competição, e trocou uma ideia com o pessoal da EAR, e enfim, foi maneiro pra caramba. E beleza, dito isso, como é que funcionava isso? Eu era atleta de rústica da ESA e eu poderia ter sido atleta no básico. Então, se você está entrando no período básico, você pode solicitar, quando em algum momento vai abrir oportunidade para pegarem alunos do básico e para serem atletas. Então, às vezes, determinado cara corre bem, joga bola muito bem. Todo mundo acha que joga bola muito bem. Então, já vou dizer que o mais disputado é o time de futebol. Porra, todo mundo acha que é o Pelé, que é o Neymar, que é isso, que é aquilo. No final, porra, todo mundo é a mesma merda, todo mundo é um bando de perna de pau. E impressionante como brasileiro, ainda mais o carioca, ele acha que ele é o craque Porra, ele é o craque do dia. Então, tipo assim, cara, tá cheio de craque, velho. Tá todo mundo a mesma coisa. Então, todo mundo tenta o futebol e não consegue, muitas das vezes. Quais são as modalidades? Judô, que se você já tem um tempo de judô, já tem uma faixa aí, já tem uma graduação, isso aí vai te ajudar, tanto no período básico quanto na ESA. E daí quem for do período básico, no momento existe a competição, existe o momento da Maresa Air, ele vai para a Maresa Air daquele ano. Então, por exemplo, se você se passou no concurso agora em 2026, em 2027 você vai estar fazendo o básico. Vai rolar a Maresa Air em 2027. Aí o camarada vai do básico, vai lá para a competição, independente de onde for. E daí você vai compor o time junto com os alunos que já estão na ESA, entendeu? E quando você estiver na ESA, a mesma coisa. E se você estiver na SLOG, e se você estiver no CEAVEX, também vai ter a oportunidade de participar da Maresa Air, tá? Então, existe uma competição depois entre SLOG e ESA, exatamente para definir quem vão ser os alunos que vão para a Maresa Air, para que o Exército leve os melhores. Eu posso dizer que no meu ano, de 13 modalidades da Maresa Air inteira,
o Exército ganhou 9 modalidades, sendo que a Aeronáutica levou 1 e a Marinha levou 3. Cara, a gente ganhou de lavada dos caras. Infelizmente a gente não ganhou rústica, porque tinha uns caras velhão lá, não sei se você sabe, corrida, quanto mais velho, mais tempo você treinando, melhor você fica. Então tinha uns caras lá, velho, e o marinheiro chega barbudão, não dá nem pra entender nada, parece que nem militar é aquilo ali. E daí os caras levaram, pô, os caras corriam assim, nível Olimpíada, tá ligado? Mas vamos lá. Então você tem essas oportunidades do judô, que eu até me perdi aqui, né? Tava falando sobre isso antes. Judô, futebol, vôlei, basquete. Só aqui você já tem modalidade pra caramba. Vai ter corrida rústica. Tu vai ter toda a gama de atletismo. E no atletismo você tem corrida de 100 metros, corrida de 400 metros, enfim, corrida de... Você vai lembrando aí das modalidades que tem de corrida. Existem todas as corridas aí de 1 km. Existe aquela corrida de bastão, que você corre, entrega o bastão pro outro, e o outro corre, entrega o bastão pro outro, e assim vai. Existe o lançamento de dardo, existe o lançamento de disco, o lançamento de peso. Cara, só em atletismo ali tem salto com vara, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Tem o salto sem vara, tem o salto normal, que você só pula. Na verdade, lembrando aqui agora, eu não lembro se tem o salto com vara. Tem o salto normal, em que tem uma vara, em que você mede a altura em que você salta, tá ligado? Você vem correndo e salta por cima da vara sem nada. Aí, esse eu lembro que tem, eu não lembro se tem com vara. Deixa eu ver quais outras modalidades que tem. Modalidades que eu não vi e que eu ouço dizer que existe na MAN. Esgrima é uma delas. Esgrima não tem, cara, não tem. E se tivesse a gente ia morrer, cara, porque o cara que vai pra ESA, dificilmente ele é um cara riquinho. Esgrima é esporte rico, cara. Me diz que pobre que faz esgrima. Não tem. E na ESA, cara, você não vira atleta, tipo assim, virei atleta porque eu quero aprender esse esporte. Não, irmão. Você chega lá sabendo o esporte, sendo bom no esporte. Então, o cara, geralmente, por exemplo, no nosso caso da corrida rústica, aí você não precisa conhecer o esporte, mas você já é um cara que corre bem, naturalmente corre muito bem, muito melhor que os outros, então acaba sendo selecionado. Tem o pessoal da esgrima não vai ter, qual que não vai ter também? Xadrez, eu não vi xadrez, velho, não existe xadrez na ESA, e xadrez é legal pra caramba, mas não existe xadrez, tá? E existe um que esse é muito maneiro, porque esse até viaja bastante, por mais que eu acho que a rústica no meu ano viajou mais do que esse, mas é o pessoal da orientação. Orientação, o que que é? É uma corrida no mato, tipo assim, você tem um mapa, e tem os pontos em que vai dizer onde você tem que ir. Então você sai correndo para pegar esses pontos. Então chega no ponto lá, bipa, num negocinho que é um controle para dizer que você passou lá. Aí depois aqui tá dizendo, o segundo ponto é tal. Aí você tem que ir correndo e achar, ou seja, você tem que olhar para o mapa, olhar para o terreno e entender mais ou menos aonde que tá aquele ponto, entendeu? Então tem as legendas, então você tem que saber ler o mapa e também tem que ser bem em forma, porque você tem que, você vai correr no mato, cara. Já teve prova de orientação em que, já vi cara saindo mal, assim, porque não tava aguentando mais. Ainda mais, a gente foi fazer um em Boa Vista, o pessoal começou a passar mal, teve gente que foi levado de ambulância, porque o calor aqui no norte é muito forte, e a gente correndo no meio do mato, já era quase meio-dia, de tanto correr, que ficou 3, 4 horas numa prova lá, e sim, eu já participei várias vezes de orientação, tá? E é isso, mas tipo assim, você tem que saber ler mapa e correr, velho. Ler mapa e correr, ler mapa e correr. E essa é muito maneira, e é um time, né? Não é um só. Não é individual. No mais, velho, esgrima não existe, já falei, coisa também não existe, xadrez também não existe. Natação existe em todos os tipos. Natação, nado crawl, nado borboleta, nado de costa, nado, enfim, nado tanto faz, nado peito, os nado aí que existe, a quantidade de variação que existe de natação. Então existem todas essas provas, prova de 50 metros, prova de 100 metros, prova de 400 metros, enfim, tudo que você imaginar, igual a Olimpíada, vai ter também tudo isso, beleza? Então se você tem uma facilidade em determinada modalidade, quando chegar a oportunidade, você sempre seja voluntário para fazer aquilo ali, porque você já consegue ir desde o período básico.
Na ESA é certeza, vai chegar um momento que eles vão dizer, ó, quem quer fazer, vamos lá, pessoal que quer fazer teste para ser atleta, aí vem para cá o pessoal do futebol, vem para cá o pessoal do triatlon, para quem não sabe triatlon, dá uma pesquisada aí depois, é corrida, sai da corrida, natação sai, vai fazer a pista de ppm, cara, eu acho que a triatlon talvez seja uma das provas mais difíceis que tem, porque você tem que ser bom em tudo, velho, você vai nadar, você vai correr, aí você vai fazer a pista de ppm, pista de pentatlo militar, e aí se você pesquisar aí você vai ver, e parece fácil, não é aquela pista de pentatlo, é difícil pra cacete, e muita gente se quebra nela, muita gente se fere lá, porque erra alguma coisa, acaba batendo com a canela naquele cimento ridículo. Enfim. No mais, cara, qual a parte mais maneira de ser atleta? Primeiro, você sai das atividades normais. Então, eu não fazia TFM com o pessoal da ESA. Só quando não tinha treinamento. Eu fazia o meu treinamento. No horário de TFM, eu ia treinar rústica. O problema é, o cara de futebol tá jogando futebol, pô. Pra ele tá maneirão. Em vez de estar lá fazendo as paradas da ESA lá, fazendo com os instrutores e tudo mais, ele não. Ele tá jogando futebol. Agora o cara da rústica, velho, você tá correndo, irmão. Enquanto o cara tá correndo lá dizendo, caraca, a gente correu 5 km num pace, numa velocidade de 5,5. Beleza, o cara da rústica correu 10 km num pace de 4. Pô, irmão, 4,15, 4,20, deu 10 tiros de 1.000 km, de 1.000 metros. Porra, é muito pesado. Muito pesado, dependendo do tipo de modalidade que você pega. Mas qual que era a parte boa? Serviço final de semana. Quase todos os final de semana, a equipe de rústica pegava um domingo, por exemplo, tem uma prova em tal cidade, vamos para lá, a gente ia para lá. Tem uma prova em tal cidade, vamos para lá, a gente ia para lá. Então, a gente nunca era escalado pro serviço final de semana. Então, eu nunca tava junto com o pessoal do TFM, do batalhão, da ESA. Eu tava fazendo o nosso próprio TFM, tava melhorando na minha corrida pra caramba, só que ao mesmo tempo eu tava perdendo em flexão, barra, tudo mais. Tomávamos café separado, então às vezes tinha um café melhorado para atleta, tá? Então, tipo assim, quando tinha granola, tinha pouca granola? Não, granola é só dos atletas. Como os atletas avançavam primeiro pro rancho, mais cedo, porque tinha que treinar mais cedo, aí a gente comia primeiro que todo mundo, e não tinha aquela encheção de saco do instrutor falando pra caraca, não, os atletas eram mais, como os instrutores não estavam ali ainda, quem tava era o pessoal treinador, então era muito mais tranquilo, era outra vida. Aí, claro, no dia a dia da ESA você passava o dia a dia normal, igual todos os seres humanos, igual todos os alunos, tomava no cu igual todo mundo, e só que nesses momentos você tinha esses momentos bisurados para você bisurar ainda. Aí, beleza. E o melhor bisu de todos, para você que ficou até o 13º minuto aqui, é que o atleta, só se alguma coisa mudou, mas a princípio não, o atleta tem 2 pontos no TAF. Como assim, Gabriel? O atleta tem 2 pontos no TAF. O TAF pesa muito mais que muitas provas. Ou seja, a nota do TAF, para sua nota final lá, que vai deixar você escolher tanto o seu período básico, tanto qual a sua arma, até depois da arma, qual o seu batalhão que você vai servir, em qual cidade, depende da sua classificação na sua nota. E o TAF é equivalente a, tipo assim, umas 5, 6 provas. Então, ir bem no TAF muda todo o jogo, tá bom? Então, o TAF, se você ser atleta, te dá 2 pontos no TAF. Então, se você tirou 8 no seu TAF, que você errou alguma coisa lá, que você fez MB em alguma coisa, MB em alguma coisa, se você tirou 8, você ganhou os 2 pontos de atleta e ficou com 10, entendeu? Por que eles fazem isso, Gabriel? Que injustiça, que absurdo. O atleta já é meio bisurado. Porque o atleta, ele tá se dedicando para poder competir a Marezé. Então, no caso da rústica, a rústica só pensava em correr. Só pensava em correr. Então, como que você acha que eu ia ter capacidade de tirar eco em barra? Obviamente que se eu estivesse treinando a mais ali, eu conseguiria. Mas, a ideia é que você não tem mais energia. Pô, os treinos de rústica eram muito pesados. E isso eu estou falando só sobre rústica, mas imagine todas as outras modalidades. Você espera que o cara do judô corra o eco, corra para a nota 10. Ele não vai conseguir, cara, porque ele tá todo dia, ao invés de estar correndo igual todo mundo, treinando igual todo mundo, ele tá fazendo lutinha, tá brincando de lutinha, para poder representar o exército, entendeu? Então essa eu acho que é a melhor parte, sua nota, tipo assim,
os atletas, na maioria das vezes, tiravam 10, porque o atleta ele já é um cara que está treinando sempre, então ele não vai mal, só que às vezes ele não consegue tirar 10 em alguma coisa. Não consegue tirar. Eu, por exemplo, não tirei 10 na PPM só. Só na PPM. Na PPM eu tirei 9 e alguma coisa. E daí foi por causa dos 2 pontos do TAF que eu fiquei com 10, porque eu tirei 10 em tudo, chegou na hora da PPM eu tirei 9 em alguma coisa. Aí beleza, no final eu fiquei com 10, show de bola, perfeito, morreu. No mais, e o último bizu é que você fica na sua ficha pelo resto da sua vida, fica lá na ficha uma referência elogiosa e que muitas das vezes os comandantes, até mesmo o pessoal que vai te avaliar em algum momento vai pegar sua ficha, vai estar lá uma referência elogiosa dizendo que você foi atleta da ESA, representou o Exército no campeonato da Marisa Air, e enfim, daí tá lá a sua referência elogiosa, pelo menos no meu ano teve, tá até hoje ali na minha ficha, e isso acaba sendo bem visto. Eu, quando cheguei no meu batalhão, pô, não, o cara é atleta. E o que era melhor ainda, não, o cara não é só atleta, o cara é atleta de rústica. Então eu já cheguei, pô, esse cara é diferenciado, tipo assim, é lobo, vai se fuder igual, vai trabalhar pra caramba, mas é um cara que não é comum, tipo assim, é um cara que, pô, corria pra caramba, é um cara que foi diferenciado na escola, já é alguma coisa, entendeu? Então, rapaziada, gostou do vídeo? Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de comentar que esse vídeo também vem de um comentário, ele existe só porque alguém comentou perguntando sobre ser atleta na ESA, e tá aqui o meu relato sobre ser atleta na ESA, que só reclama da ESA quem é barriga branca, quem é atleta viveu uma vida maravilhosa, tô brincando, mas com certeza foi uma vida melhor do que o do barriga branca, isso não tenha dúvida, beleza? Rapaziada, um grande abraço, curte o vídeo, comenta, tamo junto, até mais.